Deus abençoe a sua vida, mais um dia. Vamos nos alegrar porque Deus fez esse dia e nós podemos desfrutar de muitas bênçãos nesse dia. Vamos ler mais 3 capítulos do livro de 1 Crônica, chegamos bem dizer aqui no meio desse livro, na metade desse livro, e hoje vamos ler o capítulo 13, capítulo 14 e o capítulo 15. O capítulo 13 de 1 Crônicas, o que nós temos aqui é o retorno da Arca de Deus. É o momento que Davi, olha o verso 1, depois de consultar todos os seus oficiais, os comandantes de 1000 e de 100, Davi disse a toda a Assembleia de Israel, se vocês estão de acordo, e se esta é a vontade do Senhor, o nosso Deus, enviamos uma mensagem aos nossos irmãos em todo o território de Israel, e também aos sacerdotes e aos levitas, que estão com eles em suas cidades, para virem unir-se a nós. Vamos trazer de volta a arca de nosso Deus, pois não nos importamos com ela durante o reinado de Saul. Toda a Assembleia concordou, pois isso pareceu bom a todo o povo. Eu gosto muito desse momento aqui, porque é o momento que Davi decide trazer a arca a Jerusalém. Já vimos aqui em 1 Crônicas que Davi conquista Jerusalém, que é a fortaleza dos jebuseus. E aqui é o momento que Davi traz de volta a arca. Talvez você diga, pastor, mas eu já li isso lá atrás. Sim, mas não com esses detalhes. Alguns detalhes aqui me chamam muita atenção e me dá o perfil de Davi. Porque a Bíblia diz, depois de consultar todos os seus oficiais, comandantes de 1000 e de 100. Não só os oficiais, mas ele vai falar a toda a Assembleia de Israel. Davi não foi esse grande líder porque era apenas a sua capacidade. Mas agora ele toma a decisão de trazer a arca de Deus e ele vai envolver toda a nação para trazer a arca de Deus. E aí nós vamos continuar vendo o verso 5 em diante, que ele vai buscar a arca de Deus, e aí nós vamos ver o detalhe que ele tenta trazer essa arca, mas da forma errada, porque é num carro de boi, você já leu isso, e a arca não poderia ser trazida dessa maneira, né? E aí é o momento que a arca é colocada na casa de Obed-Edom. É a mesma história, mas aqui traz alguns detalhes nessa fonte histórica que é a 1 Crônicas, que da primeira vez nós não vimos. E o que fica aqui para mim e para você é que nesse momento, onde Uzá é morto, esse episódio nos ensina sobre santidade e reverência. As coisas de Deus não podem ser feitas do nosso jeito, da nossa cabeça. Nós temos um manual e nós estamos lendo ele todo para aprender como fazer. Deuteronômio 17 fala que o rei deveria conhecer as Sagradas Escrituras para que ele pudesse fazer conforme o que estava escrito. E Davi faz imitando os filisteus, que mandaram a arca em um carro de boi. E aí Davi não consegue trazer a arca, e ele vai colocar a arca na casa de Obed-Edom. E aí no capítulo 15, nós voltamos ao assunto da arca, porque a arca vai ser levada, quando Davi recebe notícia do que Deus estava fazendo na casa de Obed-Edom. Então vamos lá, capítulo 14. Então, nesse trajeto da arca, onde Uzá é morto, Davi lamenta, coloca a arca na casa de Obed-Edom. O capítulo 14 nos traz informações importantes sobre o palácio e sobre a família de Davi. Então, aqui o capítulo 14 nos fala como Davi fortaleceu o seu reino. Então, nesse capítulo, Davi continua a fortalecer o seu reino, a fortalecer sua posição como rei de Israel, e ele vai receber as bênçãos de Deus, contribuições da bênção de Deus em sua vida e em seu reinado. E, irmãos, não é por muito trabalho, não é na força do nosso braço, é porque Deus nos abençoou. Olha o verso 1. Irão, rei de Tiro, enviou a Davi uma delegação que lhe trouxe toras de cedro e também pedreiros e carpinteiros para lhe construir um palácio. Olha a bênção de Deus. Não é Davi fazendo tudo, é Deus movendo o coração de várias pessoas para ajudar Davi.
Então Davi teve certeza de que o Senhor o confirmara como rei de Israel e de que estava fazendo prosperar o seu reino por amor de Israel e o seu povo. Então Davi, eu quero te chamar a atenção para isso, ele está prestando atenção nos sinais. E esse sinal do rei Irão ir com as madeiras para construir um palácio para ele, ele entende, olha, Deus está confirmando o meu reinado. E aí no capítulo 14 vai falar também da derrota dos filisteus, Davi derrota os filisteus. O que podemos dizer aqui? Que o temor de Deus colocou Davi naquela posição. E o temor de Deus veio também sobre as nações, mostrando a soberania de Deus. E Davi, então, pode agora construir o seu palácio, construir a sua casa. E Deus é esse que, quando nos estabelece, Deus estabelece, irmão. Deus estabelece. E Deus vai confirmando nos corações à nossa volta que foi o Senhor que nos estabeleceu. Vamos voltar agora ao capítulo 15, porque o capítulo 15 é a continuação do capítulo 13. Davi tentou levar a arca de uma maneira errada, Uzá é morto, a arca fica na casa de Obed-edom. E aí, olha aqui, ó, depois de Davi tinha construído casas para si na cidade de Davi, ele preparou um lugar para a arca de Deus e armou uma tenda para ela. Então Davi disse, somente os levitas poderão carregar a arca de Deus, pois para isso o Senhor os escolheu e para ficarem sempre a seu serviço. Davi entendeu. Eu preciso da arca, eu preciso da presença. Ele prepara um lugar, mas ele disse, nós vamos buscar a arca, mas da maneira certa. Ela vai voltar agora nos ombros dos levitas. E aí, a Bíblia vai nos dar no verso 4, que Davi reúne os descendentes de Arão e os levitas para trazer de volta a arca de Deus, que simboliza a presença de Deus. Então ele reúne os levitas, os sacerdotes, para fazer o transporte da arca conforme a vontade de Deus. O verso 2, então Davi diz, ninguém mais deve levar a arca de Deus, senão os levitas, porque o Senhor os escolheu para levarem a arca do Senhor e para servirem para sempre. Deixa eu deixar um ensino para a gente terminar aqui hoje. Muitas vezes nós queremos fazer algo para Deus. Isso é muito bonito, mas entenda, não é porque eu decidi fazer algo para Deus que eu tenho que fazer do meu jeito. Nós temos que saber se Deus quer que façamos isso do jeito, como, é perguntar para Deus como. É mais ou menos assim, você convidar Jesus para sua casa, você ama bolo de chocolate, e você faz o melhor bolo de chocolate e coloca na mesa. E aí quando Jesus senta, ele fala para você assim, eu não gosto de bolo de chocolate. Porque muitas vezes o nosso melhor não é o melhor que Deus quer. Então aprenda isso. Davi aprendeu, mas agora ele trouxe a arca. Colocou a arca aonde devia. A presença de Deus está voltando para toda a nação. O coração de toda a nação está agora queimando, porque a arca de Deus voltou. E Davi não fez isso escondido, Davi chamou o povo, toda a nação, para participar desse momento. Não é à toa que ele foi um dos maiores líderes da nação de Israel. Quero abençoar a sua vida. Que privilégio estar lendo 1 Crônicas com você. Amanhã, se Deus permitir, nós vamos ler mais 3 capítulos. Deus abençoe a sua vida.